O culto já vai começar, mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e sua curtida. Isto vai nos ajudar bastante. Agora, abra seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Um bom culto. Graça e paz, amados. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Sou o pastor Maico, da Igreja Evangélica Osleiana de Monte Pascoal. E Deus abençoe a todos. Venho aqui participar desse culto maravilhoso ao Senhor e me deram esta missão de fazer a abertura e uma reflexão com meus amados. Que Deus possa estar derramando grande graça nesse culto, possamos adorar grandemente ao nosso Rei, ao nosso Salvador. Amém? Disse Jesus: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Quantas vezes Jesus já nos falou dessa maneira? Certamente nós precisamos muito do nosso Senhor esses dias. A nossa reflexão esta noite é no livro de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Mas nós vamos ler apenas um versículo, para nós podermos refletir mais um pouco sobre esse texto. No versículo 39, diz assim: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus disse: por que sois tímidos e por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Glória a Deus. A falta de fé em meio às tempestades. Os discípulos e a sua fé superficial. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam dizendo: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? A fé dos discípulos era superficial. Eles testemunharam grandes maravilhas de Jesus e mesmo assim, naquele momento, se desesperaram com a situação e mostraram realmente se confiavam em Jesus. Jesus estava ali e tinha acabado de escolher os discípulos como apóstolos. Tinha uma missão e tinha uma visão. E durante a tempestade, Jesus estava presente. Ele estava ali seguro e descansando. Os discípulos nem observaram, nem perceberam isso. Sem dúvida, foi um teste de fé daqueles que ninguém espera vir. Às vezes, nós estamos caminhando tranquilo, seguros e em paz. E, afinal, Jesus está sempre conosco, né? Mas, de repente, vem uma tempestade de uma hora para outra. E, geralmente,
agimos da mesma maneira que os apóstolos. Começamos a se comportar chorando, entristecido e outros sentimentos. E Jesus está ali, sempre perto. A verdade é que fazemos perguntas muitas vezes até tolas, como: Senhor, não se importa comigo? Quando Jesus nos chamou, quando Ele nos escolheu, Ele nada escondeu de nós. Ele diz: não turbe vosso coração. Amados, o fato é que Jesus, o nosso Senhor, sempre estará conosco em meio às tempestades da vida. Imagine os discípulos. Imagine se os discípulos tivessem agido de outra maneira e declarassem sua fé ao vento. Falassem essas palavras: acalma-te e emudece. Palavras de Jesus. Imagine eles fazendo isso. A fé e a autoridade de Jesus. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Ficou claro que Jesus é Deus. Emanuel. Neste caso do texto, Emanuel com eles. Jesus estava ali presente. O nome de Jesus tem poder. Jesus tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Jesus é onipotente. Ele tem poder. Ele tem poder sobre esses fenômenos. A prova é que o Senhor pode realizar mais do que imaginamos, mais do que eles imaginavam. Muitos irmãos limitam o poder de Deus, transformam os problemas pessoais maiores que Jesus. Podemos aprender que Jesus pode fazer qualquer coisa e seu nome tem poder. Nesta prova inesperada, eles falharam. E você? Eles foram repreendidos. Por que sois tímidos? Uma declaração e uma pergunta ao mesmo tempo. Imagine o semblante de Jesus olhando para os discípulos. Por que são covardes? A palavra tímido significa isto: covarde. Falando alto e ao mesmo tempo olhando profundamente para os discípulos. Algumas vezes já vivemos algo parecido, onde a sua fé era tão fraca e Jesus usa um de seus servos para dizer: eu estou aqui, minha presença real e poderosa. Então, meus amados, declarem a sua fé no início da tempestade e no final vejam a calmaria e a abundância de uma fé que vence tempestade. Porque o Senhor tem promessa, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Isaías 40, 29. Romanos 8, do 35 ao 39, diz lá na palavra do Senhor que nada nos separará do amor de Deus e que somos mais do que vencedores em Cristo nosso Senhor. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Vamos declarar, vamos celebrar com Jesus Cristo. Que Deus derrame grande graça sobre a igreja de Jesus em Japim. Deus abençoe, meus amados. Muito obrigado pela honra. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Prece não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.
muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
eu não paro, eu não existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Olá, crianças, tudo bem? Como é o nome desse livro? Bíblia, muito bem. A Bíblia é a palavra de Deus. E é desse livro que nós vamos ouvir uma linda história. Jesus, ele ensinava a muitas pessoas e ele tinha passado o dia todo ensinando, curando. Quando chegou no final da tarde, todos estavam cansados, inclusive Jesus. Então ele falou para seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado do lago. Então eles entraram e Jesus procurou logo um lugarzinho para deitar e descansar. E ali, ele pegou no sono. E os discípulos começaram a remar e estava indo tudo muito bem. Eles estavam ali remando, quem sabe conversando, sentindo aquela brisa gostosa. Já estava escurecendo quando veio um forte vento e aquele vento balançava o barco para lá e para cá, para lá e para cá, e começou a entrar água dentro do barco e os discípulos procurando secar, tirar aquela água, e cada vez entrava mais. Eles estavam desesperados. Eles estavam enfrentando um grande problema que eles não podiam resolver. E isso nos faz lembrar, sabe de quê? De um grande problema que você e eu temos. Que problema é esse? É o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus
E pecado é tudo que não agrada a Deus. Pode ser por pensamentos, por palavras e por ações. Então, você pergunta assim, mas o que é pecado? Talvez você ainda não saiba, criança. Mas olha, eu vou lhe explicar. Pecado é quando você não quer obedecer papai e mamãe. Por exemplo, a mamãe diz assim, você não vai sair daqui, você fique aqui. Quando a mamãe vai ao banheiro, você já saiu, já está lá naquele lugar que ela tinha dito não era para ir. Então isso é desobediência, a desobediência é pecado. Então você vê algo, por exemplo, vê um lápis bonito, aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, você pega aquele lápis, coloca na sua mochila. Isso é roubar, então isso é o quê? Pecado. Então pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou quando você maltrata o seu irmão, ou maltrata a sua irmã, isso também é pecado. E eles estavam ali aflitos porque eles não podiam resolver aquele problema. Então, desesperados, quando de repente um dos discípulos olhou e viu que Jesus estava dormindo, tranquilo. E ele foi até lá e disse, mestre, não se importa que pereçamos. Em outras palavras, Senhor, tu não se importa, nós vamos morrer. Será que Jesus não se importa? Se importa sim. Ele deixou o seu lar maravilhoso, o céu, e veio a esse mundo para sofrer no meu lugar e no seu por causa dos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, que criou todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, ele que fez o sol, a luz, as estrelas, tudo foi ele que fez. Foi ele que deu ordem para parecer a terra seca e as águas ficarem separadas num só lugar. Veja que poder. Deu ordem para a água ficar num só lugar e apareça a porção seca e produza toda espécie de frutos. Esse é Jesus, Deus Filho, Todo-Poderoso, e Ele se importa sim. Essa é a prova do amor. Sabe o que diz em Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se importa sim, Ele ama você, Ele só não aceita o pecado, mas Ele ama você. Sabe quando você faz uma criação, quando você bate seu pé com raiva? Jesus não gosta, mas Ele te ama. E naquele momento Jesus levantou e Jesus disse para o vento, Ele repreendeu o vento. E Ele disse para as águas, acalma-te, emudece. Só uma palavra de Jesus, o vento parou. As águas também ficaram tudo calmo. E Jesus, naquele momento, olhou para os seus discípulos e disse para ele, por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Sabe o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É você acreditar em Jesus. Jesus estava dentro do barco e tinha também outros barcos ali por perto. Jesus estava dentro do barco. Era preciso eles ficarem com tanto medo? Se eles acompanham Jesus, estavam vendo os milagres que Jesus fazia e agora eles estão com medo? E você, criança? Você que já tem Jesus como seu Salvador, você confia em Jesus? Ou quando você está com um problema, quando você está em alguma dificuldade, você recorre a todas as pessoas, menos Jesus? Você esquece que tem Jesus. Não faça isso. Não faça. Busque Jesus, confie nele. Seja qual for o medo que você estiver passando, chame por Jesus. Ele está pronto a te ajudar. Não fique com medo. Então, depois que Jesus disse
para o vento e o mar se acalmar, os discípulos ficaram tão admirados que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fizeram uma pergunta: você sabe me dizer quem é Jesus? Sabe? Muito bem! Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus Filho. Muito bem. Jesus, ele é o Todo-Poderoso e ele veio lá do céu para sofrer no nosso lugar. Aqui tem cruz, ó, 3 cruzes, e ele estava na cruz do meio. Jesus morreu, derramou seu precioso sangue para purificar o teu coração e meu de todo pecado. Ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou, ele viveu de novo e ele voltou para o céu. Jesus está vivo. E você, criança, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, ele quer te salvar hoje. Ele quer vir morar no seu coração. Ele quer resolver esse grande problema que você já nasceu com ele, que ninguém pode resolver. Somente Jesus. Só Jesus é que salva. Só Jesus é que pode resolver o teu problema. Só ele é que pode te dar livramento. Só ele é que pode te abençoar. Jesus, o Todo-Poderoso. Você quer se entregar a Jesus? Dizer para ele: Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu quero que o Senhor me perdoe e venha morar no meu coração. Você quer fazer isso? Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Pai querido, se tem alguma criança aqui que quer realmente te aceitar, que ela possa confessar com seus lábios dizendo: Jesus, me perdoe e venha morar no meu coração. Eu te recebo como meu Salvador. E muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. É no teu nome, Jesus, que nós agradecemos. Amém. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode o milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente enquanto encontra a paz e a fé pra ir além. Pode o milagre
acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Pode o milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Se tu quiseres crer. Se tu quiseres crer. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Graça e paz, igreja amada, igreja do Senhor. Você que está aí na sua sala, você que está aí através das redes sociais, eu quero convidar você para, juntamente conosco, celebrar hoje, nessa noite, mais um dia na presença do Senhor, louvar o nome de Jesus, adorar ao Senhor e receber uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada, uma palavra que veio do trono de Deus para o seu coração, e que Deus possa lhe fortalecer através dessa palavra, e que essa palavra venha em contra as suas necessidades. E eu peço que você convide uma pessoa, compartilhe essa mensagem com alguém, para também ser abençoado por essa palavra. Amém? E o texto que eu quero compartilhar com você hoje, nessa noite, está em João, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que sopravam. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viera Jesus andando sobre o mar.
aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Interessante, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já enfrentou uma tempestade? Você já passou por um momento de muita aflição, né? Em meio a uma tempestade? Quer seja no mar, quer seja no rio, ou quer seja mesmo em terra, né? Uma tempestade já lhe alcançou e você ficou com muito medo? Pois é, aqui a palavra do Senhor fala de uma situação em que uma tempestade, né? Ela veio de encontro aos discípulos e eles passaram por momentos de muitas dificuldades. E o tema da minha mensagem é as tempestades da vida e o socorro de Jesus. O livro de João, ele relata 7 milagres de Jesus. Só 7 milagres. E esse milagre aqui é o milagre que Jesus anda sobre o mar. E ele é o 5º milagre aqui do Evangelho de João. E os milagres que a Bíblia relata a respeito de Jesus, eles têm um objetivo. Eu quero falar para você isso nessa noite. Eles têm um objetivo, sabe qual é? É afirmar a divindade de Jesus. É dizer para mim e para você, categoricamente, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Emanuel, o Deus encarnado, o Deus que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Esse é o Deus Emanuel, esse é Jesus, aquele que realizou vários milagres quando ele estava aqui nesse mundo. E ele continua realizando milagres poderosos. E ele também pode realizar vários milagres na sua vida. Nessa noite, e quando você o buscar, com certeza, ele vai vir ao seu encontro e vai lhe abençoar e vai realizar grandes milagres na sua vida. O Senhor Jesus, ele sempre, meus irmãos, ele vai intervir na nossa vida. Sempre Jesus vai vir ao meu socorro e ao seu socorro. Sempre Jesus vai vir na nossa direção para nos ajudar. É interessante aqui no texto que a Bíblia diz que Jesus despediu as multidões e Jesus subiu para o monte e foi orar. E os discípulos pegaram o barco e se afastaram do mar porque Jesus tinha dito que ia se encontrar com eles. E eles estavam indo rumo a Cafarnaum. E Jesus tinha ficado orando. Mas Jesus, lá do monte, Jesus estava vendo os seus discípulos e o texto diz que ele estava vendo a agonia deles, o que eles estavam passando. E ele estava esperando a hora certa e o momento certo para intervir. E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, Jesus tem uma hora certa, tem um momento certo para intervir na sua vida, para lhe socorrer em meio às tempestades da sua vida, em meio aos problemas e às lutas que você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você que nós temos um problema. Qual é o nosso problema, pastora? O problema é que nós queremos tudo, instantaneamente, tudo a toque de caixa. Nós queremos aqui e agora. Como seres humanos, nós enfrentamos lutas e tribulações. E principalmente quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por situações que parece que não tem saída, que não tem solução. Nós queremos logo que Jesus venha ao nosso encontro. Nós queremos logo que Jesus venha nos socorrer. Nós somos da geração do instantâneo, né? Do fast food, que é tudo rápido, agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma das lições que nós temos que aprender nessa noite é que Jesus tem o seu tempo e a sua hora certa para nos socorrer. Sabe por quê? Porque os discípulos aqui, eles eram acostumados a navegar, eles eram acostumados a pescar, eles eram acostumados a enfrentar o mar, os ventos, as tempestades. Mas agora, nesse momento, eles estavam perdendo o controle,
Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos intervir naquilo que só Jesus pode intervir. E em vez de nós ajudarmos, nós atrapalhamos a ação de Deus a nosso favor. E os discípulos aqui estavam passando por isso. Eles achavam que Jesus estava demorando. Eles disseram, Jesus disse que vinha, ele não veio. E quantas vezes, meus irmãos, nós falamos até coisas que é blasfêmia, nós falamos até coisas que entristecem o coração de Jesus. Poxa, será que Jesus não está vendo que eu estou sofrendo? Talvez você está passando por uma aflição, por uma angústia. Talvez você está passando por um grande problema. Você está enfrentando uma grande tempestade. Talvez pode ser na sua área emocional, talvez a tempestade pode ser na sua área econômica, talvez a tempestade pode ser um problema de relacionamento com seu cônjuge, com seu filho, um problema de trabalho. Enfim, seja qual for a ordem, seja qual for a origem da sua tempestade, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus quer lhe ensinar. Jesus quer ensinar grandes lições para você e para mim quando nós estamos enfrentando a tempestade. E aqui na vida dos discípulos, ele queria ensinar os discípulos a humildade e a depender dele. Dependência total de Jesus. Muitas vezes nós nos achamos senhor da situação. Nós achamos que nós estamos no controle de tudo, que está tudo sob controle. E de repente vem uma tempestade. E aí nós balançamos, o nosso barco balança, né, no mar, agitado pelo vento e pelas ondas. Mas a Bíblia diz que Jesus vem. Jesus está vendo a sua situação. Jesus está vendo a tempestade que está sobre a sua vida. E ele vai vir lhe socorrer. Mas ele tem um tempo e uma hora. E esse milagre que Jesus fez, ele fez só para os seus discípulos. Ele despediu as multidões e agora ele faz só para os discípulos. Sabe para quê? Para que eles tenham certeza de uma vez por todas que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O Deus que viria ao mundo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que fez todas as coisas. O Deus que controla o universo pela palavra do seu poder. O Deus que tem tudo sobre o seu controle. E quando Jesus, ele anda sobre as águas, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Quando ele vinha, que ele viu os discípulos ali apavorados, ele vem andando sobre o mar. E quando os discípulos olham, que vê Jesus andando sobre as águas, sabe o que acontece? Eles ficam mais apavorados ainda. Sabe por quê? Porque eles achavam que era um fantasma. Você imagina, agora o medo era duplo. O medo de morrer afogado e agora o medo de um fantasma, porque na mente deles era um fantasma. E muitas vezes nós deixamos esses fantasmas do medo, da angústia, da tribulação, né, tirar o nosso foco de Jesus, tirar o nosso foco da nossa fé, da nossa confiança no Senhor, de saber que Ele é Deus e que Ele pode resolver o nosso problema, que Ele tem todo o poder para intervir e para acalmar a tempestade que nós estamos enfrentando, seja qual for o nível dessa tempestade. E Jesus vem. E outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que Jesus, ele é Senhor absoluto sobre as tempestades da vida e que ele é Senhor absoluto sobre as leis da natureza. Sabe o que ele faz aqui? Ele desafia aqui a lei da gravidade. É porque um corpo pesado, quando é colocado sobre a água, o que vai acontecer? Vai afundar. E aqui Jesus contrariou a lei da física, da mecânica, da hidráulica, todas as leis, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E Jesus pode intervir, seja qual for a situação, ele pode mandar o vento parar, o mar acalmar, ele pode dizer aqui, como ele disse para os seus discípulos, você pode dizer para esse monte sair daqui e ir para o outro lado, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode mandar dar uma ordem e esse monte, essa tempestade, esse problema vai sair, vai desaparecer, né? Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele não era só no Velho Testamento. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E outra lição que nós podemos aprender aqui é que Jesus disse: não temais. Quantas vezes nós tememos? Quantas vezes nós ficamos apavorados, desesperados, angustiados, sofridos, perdemos o foco. Pedro perdeu o foco. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: Senhor, se é tu mesmo, me manda ter contigo. Pedro ainda tinha dúvidas, assim como eu e você. Mas Jesus quer
que nós creiamos. E Jesus falou, então vem Pedro, anda. E Pedro foi andando, mas quando ele olhou para a fúria do vento, para o tamanho das ondas, ele sucumbiu. E quando ele estava se afogando, ele falou, Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que Jesus veio, estendeu a sua mão e o colocou de pé dentro do barco. Aí falou, você tem pouca fé. Por que você duvidou? Sou eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo Deus do Velho Testamento. Eu sou o mesmo Deus dos patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o mesmo Deus. Eu sou aquele que transformou a água em vinho. Eu sou aquele que multiplicou os pães. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Você não me conhece? E muitas vezes nós sabemos só de intelecto, mas nós não cremos que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele pode vir nos socorrer. Ele pode andar sobre as águas e chegar até você e acalmar essa tempestade que está lhe assolando, essa depressão que está lhe assolando, esse mal do pânico, esse medo de perder o emprego, esse medo de não ter o que comer, esse medo de não saber como você vai administrar a sua vida. Mas eu quero dizer para você, Ele vem lhe socorrer. Ele está pronto para lhe socorrer. Você o conhece? Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Às vezes, meus irmãos, nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Às vezes, nós só conhecemos de ouvir falar. Jó, ele falou assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui está o cerne da questão. Ele é Deus, meus irmãos. Se eu sei que Ele é Deus, por que eu vou temer? Ele cuida de mim. Ele vem me socorrer. Ele vê a minha situação, Ele vê a sua situação. Ele não está distante, Ele está lhe olhando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando você e eu. E Ele vem lhe socorrer. Ele cuida de mim e de você. O tempo é dEle, a hora é dEle. Ele vem e intervém. Ele não vem na hora que eu e você queremos, como eu já falei. Ele vem na hora dEle. Ele tem o controle do tempo. Nós vivemos no Cronos. Nós vivemos no tempo dos homens. Mas Deus tem um tempo perfeito, é o Kairos, é o tempo de Deus. E Ele vai vir na hora certa lhe socorrer. Para lhe ensinar a depender dEle. Para você aprender a humildade, a se quebrantar, a se ajoelhar aos pés do Senhor. A dizer para Ele que você depende dEle, que você precisa dEle, que só Ele pode lhe tirar dessa situação. Ele vem andando sobre as águas lhe socorrer. Lá em Isaías 43:18, o texto diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. Deus é todo poderoso, Ele vai agir no tempo certo, na hora certa e vai acalmar a sua tempestade. Nós só precisamos crer nele e pedir para Ele entrar no nosso barco, receber Jesus de bom grado. Quando Jesus falou, não temais, sou eu, e logo o barco chegou ao seu destino. E no texto de Mateus, a Bíblia diz que eles o adoraram. A Bíblia diz que eles disseram verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles se curvaram e adoraram Jesus. Talvez você está precisando fazer isso. Crer que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus e recebê-lo de bom grado no seu barco, no seu coração e adorá-lo como Senhor. Talvez esse Jesus está distante de você, mas Ele quer que você o receba de bom coração. Ele quer que você creia nele, que você o chame para o seu barco, que este verdadeiramente é o Filho de Deus e o adore. Ele quer que você creia nele. Muitas vezes nós dizemos que cremos, mas nós não cremos. No primeiro problema nós já estamos desesperados. No primeiro problema nós já achamos que Deus não está conosco. Mas Ele está, Ele é o Emanuel. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. É Ele que está ao nosso lado. Ele é o Filho de Deus, nós precisamos crer nele. Nós precisamos recebê-lo no nosso barco. Você acha que a sua tempestade está demorando? Você acha que o seu problema não vai passar?
Você acha que a sua luta é muito grande? Você acha que o conflito que você está enfrentando é demais, você não tem mais força, você está cansado? Mas eu quero dizer para você, os ventos podem estar soprando no seu barco, os ventos contrários, mas Jesus está tomando a dianteira do seu barco. E Ele vem lhe socorrer, e Ele vem lhe socorrer andando sobre as águas. Nós podemos estar no meio da tempestade, mas se nós olharmos para Jesus, não tirarmos os olhos dele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos chegar no nosso destino. O mar vai se acalmar, a tempestade vai passar e nós vamos viver a bonança do socorro de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, convide Jesus para o seu barco. Peça para Ele entrar no seu barco e acalmar a tempestade que você está enfrentando. E com certeza você vai chegar no seu destino sã e salvo. Ore para Jesus, peça para Ele assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar todos os problemas que eu estou enfrentando, todas as tempestades que eu estou passando, as lutas, os problemas, as dificuldades. Eu entrego nas tuas mãos. Venha ao meu socorro, segura na minha mão e me coloca dentro do barco e me guia até o destino eterno. Me guia até a tua presença. Me guia até, Senhor Jesus, eu chegar do outro lado em paz e em segurança. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor. Me abençoa. Entra na minha vida. Toma o controle da minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Teu espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará e o teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo e guia, Espírito Santo. Vem Espírito Santo.
Receba agora, amada igreja, a bênção apostólica. Igreja do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Igreja do Senhor, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do bendito Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor nesses dias e até que Ele venha nos buscar. Que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, abençoada, na presença do Senhor. Amém?